Olá, telespectador, telespectadora, bom dia. No ar, pelos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, o programa TV Atalaia Entrevista, comigo, Carlos Batalha. Sempre através de grandes entrevistas em todas as áreas, seja na área política, na área esportiva, na área social, você fica por dentro do que acontece em nosso estado e no nosso país. Então, para você colaborar, para você ficar bem informado, atualizado, aqui no TV Atalaia Entrevista, nos assista, nos acompanhe. A sua audiência é para nós sinônimo de muito prestígio. Se você quer nos ajudar, nós estamos aqui em nome, por exemplo, do Grupo Maratá. Maratá oferecendo para você uma qualidade excepcional nos seus produtos, no suco descafeinado, na sua pimenta, no seu café. Mas se você quer nos ajudar, então interaja através do telefone 3226-2610 ou nas redes sociais. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Então fique ligado e participe. Na edição de hoje, recebemos aqui o diretor-presidente da Fundação Aperipê. Fundação Aperipê que tem história na nossa imprensa. Começou lá atrás com a Rádio Difusora de Sergipe. Givaldo Ricardo é o seu superintendente hoje. Bom dia, Givaldo. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação é nossa. Para falarmos exatamente sobre a nossa querida Fundação Aperipê. Tudo começou lá atrás, né, em 1938, com a antiga Rádio Difusora. Resgata um pouco dessa memória aí. A Rádio Aperipê, que é uma das rádios mais antigas de Sergipe, aliás, é a rádio mais antiga de Sergipe, era a antiga Rádio Difusora. Ela é um capítulo da história do rádio sergipano. Ela começou com a rádio AM, depois surgiu então a Rádio FM e por último a TV Aperipê. Hoje ela é um conglomerado de 3 emissoras que está passando por um processo de modernização. Nós não podemos esquecer a história da Aperipê, mas nós precisamos botar essa história para frente. Então nós estamos modernizando a emissora, estamos digitalizando boa parte do acervo da Aperipê, acervo dessa época. Nós temos material lá, Batalha, da década de 80, da década de 70, nós temos material bem antigo, nós temos material, por exemplo, de Clemilda, material que conta um pouco da sua passagem lá, de outros colegas profissionais de comunicação, e através de uma parceria com a Universidade Particular, nós estamos digitalizando esse acervo para que nós tenhamos futuramente, quem sabe, inclusive, um museu que possa contar a história da Aperipê para os mais jovens, para os pesquisadores, para os estudantes, para os professores universitários, ter acesso a esse capítulo da história da comunicação em Sergipe. A Aperipê, ou Difusora, vamos voltar um pouquinho aos anos aí, às décadas, né? Ela foi criada exatamente pelo governo do estado para dar sustentação ao governo à época. E somente na década de 50 foi que surgiria uma segunda emissora, no caso a Rádio Liberdade do grupo Albino da Fonseca, e eu fiz parte de ambas as emissoras, né? A Rádio Difusora e a Rádio Liberdade, quando eu cheguei aqui, a convite do meu querido amigo Reinaldo Moura, que tem muitas histórias para contar, viu, Flávio? Que também fez parte da equipe da Difusora por 2 ocasiões. Nós vamos convidar o Reinaldo aqui brevemente para a gente contar muitas histórias do rádio. Então, no início da década de 80, eu fui convidado pelo então governador, Dr. Augusto Franco, e fui para a Rádio Difusora, à época, onde por lá fiquei por 3 anos, até o final do governo de Augusto Franco, e retornando, eu já tive várias passagens por lá, retornando em 1985, quando surgiu a TV Aperipê. Depois eu falo sobre isso. Me fale sobre o surgimento da TV Aperipê. A TV Aperipê, ela surgiu no momento da história em que o governo do estado da época sentiu a necessidade de buscar as concessões públicas para trazer uma TV pública para o estado de Sergipe. Então ela foi filiada inicialmente à TVE, a antiga e extinta TVE. Hoje a TV Aperipê está filiada à TV Cultura de São Paulo, mas já esteve recentemente filiada também à TV Brasil. E a televisão ela foi extremamente importante porque ela surgiu no momento que as TVs comerciais se fortaleciam e o governo do estado da época sentiu a necessidade de ter uma televisão para escoar a produção cultural do estado, dar mais espaço ao artista sergipano, seja ele cantor, compositor, artista plástico. Então, foi para preencher essa lacuna que ela surgiu.
ela está também passando por um processo de modernização, para você ter uma ideia, sem esquecer a sua história, as suas tradições, sobretudo o seu estatuto, que tem uma previsão. A gente fala já sobre esse processo de modernização no segundo bloco. Isso. Sim. Ela preencheu naquele momento uma lacuna importante, né? Lá passaram grandes comunicadores, lá também funciona e funcionou como uma escola de comunicação em Sergipe. É bom lembrar que na época não havia universidade de jornalismo, nem de rádio e TV no estado, então boa parte dos comunicadores desse estado passaram por lá e lá ensinaram e aprenderam também. E a TV Aperipê deu essa contribuição, né, à comunicação, de servir como uma chamada terceira televisão, porque na época existiam as duas grandes TVs comerciais, e a Aperipê veio para preencher esse espaço e, graças a Deus, está vivinha da Silva até hoje. Muito bem, as televisões, as emissoras de TV comerciais existentes, à época era a TV Sergipe e TV Atalaia. Exatamente, né? exatamente. Muito bem. Então, voltando um pouquinho, em 82, a Difusora, onde eu fazia parte de dirigir a Difusora, e tive a honra de levar a Difusora, a então Difusora, para a Copa do Mundo na Espanha, onde fizemos um pool com várias outras emissoras do país, a Rádio Excelsior da Bahia, a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Sociedade de Feira de Santana, tinha uma rádio que eu não me recordo agora, tinha uma rádio do Rio Grande do Sul, que eu não me recordo o nome, tinha outra rádio também que eu não me recordo o nome, de Santa Catarina, e uma de São Paulo, e a Rádio Dragão do Mar, do Ceará, onde Ciro Gomes, o presidenciável Ciro Gomes, inclusive, fazia parte desse pool nosso, porque ele era narrador da Rádio Dragão do Mar, e aquele ano, 82, Legal. era a sua maior participação e a sua primeira participação em termos políticos. Ele era candidato a prefeito de Sobral, interior do Ceará, foi o seu primeiro cargo. Então, aquilo ali deu uma visibilidade muito grande e nós fizemos parte de uma equipe onde só não trouxemos o título. Mas aquela seleção era maravilhosa. Para cá muita alegria, e com um detalhe: Dr. Augusto Franco havia se afastado do governo do estado para ser candidato a deputado federal, o senador Albano Franco, o então deputado Albano Franco, candidato ao Senado, o diretor-presidente aqui da nossa emissora, Dr. Walter Franco, candidato a deputado estadual, e o saudoso Antônio Carlos Franco, candidato a prefeito de Laranjeiras. E aí, lá durante o período da Copa do Mundo, eu tive a incumbência, a missão, porque quem assumiu interinamente, em exercício o governo, foi o general Digenal Tavares de Queiroz, e o secretário de comunicação era Teotônio Neto, que foi quem me convidou para ir até a direção da Difusora. Que futuramente foi presidente da PRP também. Aí o Teotônio me autorizou, em nome do governo do estado, se o Brasil fosse campeão, eu desembarcar aqui em Aracaju, trazendo um jogador campeão que seria recebido pelo governador do estado, pelas autoridades, desfilaria em carro aberto do Corpo de Bombeiros, e tudo isso já estava acertado, já estava anunciado, já estava gravado, e este nome seria Zico. Zico desceria em Brasília, claro, depois desceria no Rio de Janeiro, e depois das solenidades do Flamengo, ele viria para cá como convidado especial do governo do estado. Infelizmente, o título ficou pelo meio do caminho, né? Extremamente lamentável. Eu, da minha geração, eu sou um pouco mais jovem que você, da minha geração é a melhor seleção que eu vi jogar. Sem dúvida. Parabenizo você por ter participado disso de perto, por ter visto essa seleção jogar. Lamentavelmente, para aquela seleção só faltou o título, né? Nós tivemos aquela estigma, não sei, mas foi um prêmio de consolo ser a seleção, aquela chamada seleção do título moral. Foi como se fosse um título moral. O mundo todo lamentou a gente não ter ganho aquela Copa do Mundo. Eu vi um dia você entrevistando aqui no seu programa, um lateral direito, né? Que foi do Botafogo também, que esteve aqui no seu programa recentemente. E ele lamentando que também perdeu aquela Copa do Mundo. Coisa incrível. Voltando só para a gente concluir essa história da Difusora, eu me recordo que quando eu fui convidado em Palácio pelo governador Dr. Augusto Franco, e junto comigo estava o Teotônio Neto, me foi dada total autonomia para a emissora, e a emissora tinha a sua programação basicamente voltada para o forró. Toda a sua programação.
e com grandes nomes à época. Você falou em Cremilda. Sim. Nós tínhamos Jesus Filho e Cremilda, Filho. nós tínhamos Denilza Miranda, nós tínhamos Silva Lima, que marcou época aqui no nosso rádio, nós tínhamos Carmen Mesquita, Valmir Mendonça. Então, esses eram os nomes que compunham a equipe da difusora, mas precisávamos renovar. Então, com a autonomia, nós convidamos e levamos para lá Reinaldo Moura, o maior nome à época. Convidamos o Acival Gomes, que era um grande nome, topou ir para lá também. Colocamos uma equipe esportiva que não existia na Rádio Difusora. Enfim, montamos uma equipe de peso e rapidamente passamos a ocupar o primeiro lugar. Com um detalhe, essas pessoas que faziam o nome da Rádio Difusora, uma a uma eu fui convencendo-as a mudar de horário. Horário de sertanejo é finzinho da tarde. Ou início da manhã. Ou início da manhã. Isso. Aí lá foi Clemilda, lá foi Gerson Filho mudando, Denilza Miranda e daí por diante. Então foi uma época realmente espetacular. Aí surgiu a TV Aperipê. A TV Aperipê em 85 com o nosso queridíssimo Raimundo Luiz da Silva, que é outra lenda viva da nossa imprensa, né? Isso. Merece todo o nosso respeito. E foi o fundador da Aperipê. E você não sabe como eu me sinto feliz de ouvir você contar essas histórias e sentir que hoje eu estou tentando dar continuidade a essa história da Aperipê. Raimundo Luiz, recentemente nós tivemos o prazer de entrevistá-lo. Nós temos uma parceria com o Sindicato do Radialismo de Sergipe e o F5 News. E estamos exibindo dia de sábado o programa Memórias do Rádio Sergipano. Eu até gravei para lá também. Isso. Eu não sei se a minha entrevista já foi ao ar. Não, ainda não, né? ainda não. Muito bem. Nós estamos colocando no ar todos os sábados e tivemos o prazer de acompanhar também um pouco da história do rádio com essas figuras que eu acho que é uma obrigação nossa, que somos um pouco mais jovens e que essa geração de radialistas ela está dando espaço para uma nova geração de lembrar, contar um pouco da história e, sobretudo, reconhecer a contribuição que esses profissionais deram à imprensa sergipana. Você falava agora há pouco de Reinaldo Moura, outro grande nome do rádio sergipano. Reinaldo Moura é um capítulo vivo da história da comunicação em Sergipe, sobretudo o rádio, que foi onde ele começou, né? E essas pessoas todas nós tivemos o prazer de entrevistar. Nós exibimos recentemente o Elton Elias, que participou aqui, foi um grande nome daqui da TV. Completou 90 anos, né? Aqui da TV Atalaia. Fizemos uma festa na Aperipê para recebê-lo, com picolé de graviola. Né? Foi o banquete que nós oferecemos. Foi muito legal, muito divertido. Recebemos os amigos, a família dele. Foi um momento muito bacana. E estamos um pouco resgatando essa história. De duas maneiras, através dessa parceria com o Sindicato dos Radialistas, exibindo aos sábados, à 1h da tarde, o programa Memórias do Rádio Sergipano, e com esse processo de digitalização de todo o acervo, né? Para que futuramente nós possamos disponibilizar esse acervo, né? Que é um acervo histórico. Muito bem. Para quem não sabe essa história do picolé de graviola, o Elton Elias, quando se indignava com alguma coisa, né, alguma coisa errada dentro do futebol, ele dizia, me traga o meu picolé de graviola. É mais ou menos como a nossa querida Thaís Bezerra. Sim. Hoje diz, Meus sais. E meu chá maratá. Isso né? Assim que ela diz. Falar em maratá, o maratá tem chá, o maratá tem suco, o maratá tem descafeinado, o maratá tem café, achocolatado, tem a pimenta, a gota, bebidas lácteas. Então, realmente... Aliás, o Givaldo dizia aqui que é o café preferido dele. É o maratá. Eu gosto muito do café do tradicional, daquele café tradicional maratá, e da pimenta gota maratá também. Eu sou um apreciador também da pimenta. Muito bem. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Olha, de manhã cedinho. Está na hora do seu maratá. Voltamos já já.